Olá, seja bem-vindo a esta série Diálogo de um Médico Espírita. Neste caso, o rapaz é engenheiro daqui da cidade de Santos. Engenheiro, ele trabalha numa firma, uma pessoa decente, normal, decente. Ele frequenta um centro espírita, somente frequenta. Mas ele é um bom praticante do bem. E ele foi visitar o Chico Xavier em Uberaba. Chico Xavier já morava em Uberaba. Ele vai visitar o Chico e o Chico diz para ele a seguinte coisa: meu irmão, o espírito aqui presente está dizendo que esta semana ele foi em sua casa assistir o Evangelho no Lar, que você pratica toda semana, e você não fez. E naquele dia ele está dizendo que tinha 38 espíritos que estavam indo lá para assistir o Evangelho no Lar. Esse homem, ele disse que ele tomou um susto, porque realmente ele faz essa prática do Evangelho do Lar toda semana, e era quinta-feira o dia que ele fazia, e nesta quinta-feira ele não tinha feito. E realmente ele tomou um susto, principalmente quando o Espírito disse tinha 80 espíritos esperando lá para assistir o Evangelho do Lar. Se tu nem imagina como é que isso toma uma dimensão desse jeito. Porque a prática do Evangelho do Lar, se você faz, ótimo. Se não faz, procure saber que é uma coisa fantástica. Normalmente é fácil, você escolhe um dia na semana, um horário que geralmente a família possa estar lá, mulher, esposa, filhos, as pessoas de casa. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lê uma página, faz um comentário, faz uma prece, e depois pode botar uma jarrinha de água ali, depois todos tomam água. E eu lhe garanto que é uma técnica fantástica, educativa e preventiva. Porque, principalmente quando tem crianças, não pode ficar sem fazer o Evangelho no Lar, porque todos vão aprender. O Chico fala que o Evangelho no Lar, num prédio, um apartamento que faz o Evangelho lá, atinge todo o prédio, atinge as casas vizinhas. E tem espíritos que vão aprender. Espírito, às vezes, que não gosta de você, começa a aprender. Ou espíritos familiares que vêm, como está marcado o dia, vem sempre espírito naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, assistir. É de uma riqueza imensa o Evangelho no Lar. E às vezes nós deixamos para lá. Quantos espíritos vão aprendendo? Quantos familiares vão aproximando? E a partir desse caminho vai aprender. E principalmente que nós estamos discutindo o Evangelho de Jesus. Quantas coisas ajuda. Às vezes a gente não imagina, não tem ideia de como é que atinge as pessoas. Esse engenheiro, ele conta essa história. Há muito tempo, eu fiz uma palestra num centro espírita, e a palestra eu falei sobre o Evangelho no Lar. A palestra toda, não é assim pequenininho como eu estou contando agora. E pronto, é uma palestra comum, milhares de pessoas. Você vai encontrar isso no YouTube, mostrando livros, ensinando como é que faz. Se você frequenta o centro, lá no centro eles vão te orientar. É fácil fazer, deve fazer, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Não é reunião mediúnica, é reunião de prática do Evangelho. Todos ganham, aprendem, e como ele é preventivo, principalmente casas que tem criança, então não pode dispensar. Se ninguém quer fazer, faça sozinho, mas faça. O Evangelho no Lar
muda muito na casa que é feita. E quando milhões de casas estiver fazendo, vai ficar melhor o planeta inteiro. Aí, eu fiz essa palestra que eu falei, que é comum, é coisa comum, isso não fez nada demais. 10 anos depois eu encontrei uma moça, que é psicóloga. Ela me encontrou e falou, olha, eu fui no centro espírita há 10 anos, ela falou, e assisti uma palestra sua sobre o Evangelho no Lar. Mas eu comecei a dar aula à noite e não voltei mais no centro, porque eu trabalho de dia, dou aula à noite e não voltei mais. Eu só fui naquele dia, pois naquele dia o senhor estava falando sobre o Evangelho no Lar. E eu, desde aquele dia, eu faço Evangelho no Lar durante 10 anos. E eu quero lhe agradecer por isso, ela falando. E eu fiquei pensando, puxa, ela só foi uma vez, escutou. De mim podia ter escutado de outro, que é uma palestra comum, isso não estou contando vantagem nenhuma, que isso não tem vantagem nenhuma. Estou dizendo que é comum, mas para aquela mulher, 10 anos ela faz. Quantas famílias, às vezes, ele aprende, porque aquele espírito, às vezes nós temos muitos familiares que têm condição boa, condição ruim, e às vezes até parentes vira para a pessoa e diz, primo, você lembra lá da prima, do primo? Sim, filho de fulano, não lembro bem. Olha, ela está fazendo um trabalhinho ali, o Evangelho do Lar, vamos ajudar ela. E ele traz, não que o cara vai ajudar nada, é para ele acordar. Acorda, às vezes começa a frequentar o centro que ela e começa a melhorar. Às vezes você traz luzes, não é só para você. Você vai acordar valores profundos dentro de você, mas também você acorda valores profundos dentro daquele espírito. Quantas pessoas aprendem? Se as casas fizessem mais Evangelho no Lar, nós teríamos menos crimes, menos violência, menos assassinato, menos suicídio. O Evangelho no Lar, no futuro, será indicado pelos médicos, pelos pediatras, pelos educadores, porque ele pode fazer, não precisa ser espírita. Se ele é católico, faz com a Bíblia, com o Evangelho, com o livro da sua religião, mas é muito importante, as famílias se reúnem para beber, para assistir novela, para uma série de coisas, e às vezes não reúnem uma vez por semana para falar das lições de sabedoria do Mestre Jesus de Nazaré. O Evangelho no Lar pode ficar certo. É como se você transformasse vagarosamente o seu lar num templo espiritual. Meu irmão, reflita sobre isso. Se você não sabe, procure entender mais sobre o Evangelho no Lar. Entre no YouTube sobre o Evangelho no Lar, você vai ter bastante explicações. Tem livros falando sobre isto. E faça isso em sua casa, sobretudo se tem crianças. Aproveite e faça. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.